família Connect, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à primeira aula desse tema lindo que é Deus está no controle, onde durante todo esse mês nós vamos trabalhar com as crianças, pessoas que deixaram suas vidas nas mãos do Senhor e viveram verdadeiros milagres. Mas antes, vem comigo e nós vamos montar juntinhos todo o material necessário para essa ministração.
material todo prontinho. Vamos para a aplicação de cada um desses recursos. E nós sempre falamos com vocês que a segunda folha da nossa apostila é a nossa ordem de culto, com a nossa sugestão de rotina, de louvores, com o objetivo, e o objetivo dessa lição é levar as crianças a crer que Deus ouve nossas orações e nos protege quando confiamos nele de todo o coração, e ensinar que Deus tem o controle de todas as coisas. Nós deixamos também o versículo base da lição, que está lá em Salmos 27:14, que diz: confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. E a base bíblica que está em 2 Reis 18, 19 e 20. Nós deixamos isso para vocês estudarem, se aprofundarem antes da ministração. E na rotina a gente sempre coloca, a opção de acolhimento, oração inicial, louvor. E como nós deixamos as indicações de louvores, a gente também sugere que vocês retirem um desses louvores para o momento de oferta, ensinar as crianças a ofertarem com alegria. E após o momento de louvor, nós vamos fazer a introdução com as crianças e vamos apresentar para elas o tema do mês. E o tema desse mês é Deus está no controle. E o versículo está lá em Salmos, capítulo 27, versículo 14, que diz assim: confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. E assim nós vamos apresentar que durante todo o mês nós vamos ver que o Senhor é soberano, que Ele é criador de todas as coisas. E aí vocês podem mostrar o recurso para as crianças e perguntar: o que é isso? Vocês conhecem isso? Ah, isso aqui é um controle, não é? Então, nesse mês, nós vamos aprender que o Senhor, Ele tem o controle sobre todas as coisas. E vamos aprender a colocar a nossa fé nas mãos do Senhor. Ele governa com sabedoria e amor. Ele tem o poder sobre tudo, sobre todas as coisas e também sobre a nossa vida. Por isso, não precisamos ter medo, precisamos ter fé e confiar que nas mãos do Senhor nós estamos seguros. Todos nós já sentimos medo, não é mesmo? E o que nós devemos fazer quando sentimos medo? O medo é uma reação, uma emoção que nós sentimos quando alguma coisa não vai bem. E assim nós temos que parar e pensar em algo para nos fazer sentir melhor. Às vezes nós não conseguimos resolver sozinhos algum problema, mas nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. E é a Ele que nós devemos clamar por ajuda. E hoje nós vamos falar sobre um rei chamado Ezequias. E numa situação muito difícil, clamou ao Senhor e confiou que somente Deus tem o controle da situação. Ezequias tinha 25 anos quando se tornou rei de Judá. E ele foi um rei que agradou ao Senhor. Ele fez uma reforma no templo e também acabou com a idolatria, porque naquela época o povo adorava a outros deuses. Então ele acabou com aquilo, levando o povo a adorar e ser fiel somente a Deus, o nosso Deus. Ezequias era um rei que agradava ao Senhor. Ele obedecia os mandamentos de Deus. E a Bíblia nos fala que não houve em Judá um rei como Ezequias. E como o Senhor era com ele, ele sempre tinha sucesso em tudo que fazia. Quem é que é obediente? Vocês vão ver no decorrer dessa história que vale a pena ser obediente e confiar no Senhor. Certo dia, o rei chamado Senaqueribe atacou e conquistou a cidade de Judá. E mandou uma carta para o rei Ezequias falando que ninguém poderia salvá-lo, nem Deus. Ele zombava de Ezequias porque o rei Ezequias confiava em Deus. Mas Senaqueribe não conhecia o poder do nosso Deus. E o que vocês acham que o rei Ezequias fez quando recebeu aquela carta do rei Senaqueribe? O rei Ezequias, ele foi orar ao Senhor, clamar por ajuda, aquele que ele sabia que tudo podia, que tinha o controle da situação. Ele foi orar e clamar a Deus, o Senhor. Ezequias também contou ao profeta Isaías o que estava acontecendo e pediu a ele que orasse e buscasse no Senhor uma resposta para aquela situação.
Então Isaías orou ao Senhor e enviou a resposta ao rei Ezequias, que não era para que ele deixasse que o rei Senaqueribe o assustasse, mas que o Senhor faria o rei da Assíria voltar para sua terra sem prejudicar o povo de Israel. O rei Senaqueribe, o rei da Síria, ele não parou, ele continuou a mandar cartas ofendendo e ameaçando o rei Ezequias e todo o seu povo. Então, o rei Ezequias pegou aquela carta e levou até o templo e colocou lá no altar e orou ao Senhor pedindo por ajuda. Ezequias sabia que somente Deus tem o controle de todas as coisas, somente Ele governa todos os reinos. Então, Ezequias procurou ajuda naquele que poderia resolver aquela situação. Ezequias sabia que somente Deus poderia salvá-lo. E sabem o que aconteceu? A Bíblia nos diz que naquela noite o anjo do Senhor foi até o acampamento onde estavam os soldados do rei Senaqueribe e derrotou 185.000 soldados. No outro dia, os soldados que sobreviveram acordaram e viram o que o Senhor tinha feito, e o rei Senaqueribe fugiu para sua terra sem prejudicar o povo de Israel. Conforme Deus havia falado para Isaías, Deus é fiel e poderoso e protegeu o seu povo. Vocês conseguem imaginar o anjo do Senhor defendendo a cidade e afastando os inimigos? Que incrível o poder de Deus, não é mesmo? Deus mostrou que Ele é fiel e que a sua palavra nunca falha. Mas não foi somente essa dificuldade que o rei Ezequias passou. Depois disso, o rei Ezequias ele ficou muito doente. E o profeta Isaías foi até ele visitá-lo. E o profeta deu uma notícia muito terrível para Ezequias. Ele disse que ele iria morrer. Novamente, o rei Ezequias foi então e orou ao Senhor, orou de todo o seu coração. Vamos ver qual foi a oração que Ezequias fez ao Senhor? Ele orou ao Senhor dizendo o seguinte: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E então ele chorou amargamente. Ezequias fez essa oração e então o Senhor ouviu a oração de Ezequias. E antes que o profeta Isaías saísse do palácio, Deus falou com ele e mandou ele dar o seguinte aviso. Ele voltou até o rei Ezequias e avisou que Deus tinha ouvido a sua oração e que curaria Ezequias. E mais, disse ao rei Ezequias que lhe daria mais 15 anos de vida. Como é poderoso o nosso Deus, não é mesmo? Ezequias buscava o Senhor de todo o seu coração e era fiel no trabalho para o Senhor e fazia tudo o que Deus queria. Ele era obediente e confiava no Senhor. E o que vocês acham que nós podemos aprender com a história do rei Ezequias? A primeira coisa que nós podemos aprender é a confiar no Senhor. Ezequias confiou no Senhor nos momentos mais difíceis. E nós podemos fazer o mesmo, confiar que o Senhor nos ama e nos protege. Ele está no controle de todas as situações, Ele está no controle da nossa vida. Outra coisa que nós podemos aprender com o rei Ezequias é a oração. Quando nós estivermos preocupados ou passando por alguma situação difícil, nós devemos fazer como o rei Ezequias e orar ao Senhor e pedir a sua ajuda. E assim como Ezequias, nós devemos ser obedientes ao Senhor, fazer o que é certo e reconhecer que Deus é o único Deus, verdadeiro e fiel. Vale a pena obedecer e confiar no Senhor. E hoje eu quero te convidar a fechar os seus olhos, que nós vamos orar pedindo ao Senhor que possamos ser como Ezequias, obediente e confiar que somente Deus está no controle da situação, somente Ele está no controle das nossas vidas. E assim eu ministraria essa linda história para as crianças, ensinando a elas a confiar no Senhor, assim como Ezequias confiou. E ensinando também que Deus está no controle de todas as coisas e que nós devemos clamar por ajuda. E após a ministração, nós vamos para a memorização do versículo com algo que as crianças gostam muito, que são gestos. E o versículo da lição está lá em Salmos 27:14, que diz: confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. E nós vamos fazer com gestos. Então,
confie no Senhor apontando para cima, tenha fé de mãos juntas e coragem, confie em Deus, o Senhor. Salmos 27, 14, batendo palmas. Vamos de novo? Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Salmos 27, 14. E assim você pode fazer com as crianças. Primeiro as meninas, depois os meninos, depois todos juntos. E aí você pode esconder o versículo e pedir para que eles façam sem olhar. E assim vocês podem fazer até que o versículo esteja memorizado e guardado tanto na cabeça quanto no coração. E como atividade, nós sempre preparamos 2 modelos para vocês. O primeiro modelo é uma atividade de colorir com motivos de oração. E a atividade ela é disponibilizada assim, ó, em uma folha e vocês vão montar de acordo com a instrução que nós deixamos para vocês juntamente no vídeo de montagem do material. E esses motivos de oração, depois que eles pintarem e montarem, eles vão poder ser passados assim. E aí vocês podem incentivar as crianças durante a semana, cada dia estar escolhendo um motivo. E aqui nós temos por mim, pela minha família, pelos meus amigos, pelos professores, pela igreja. E nós deixamos também um lugarzinho aqui onde eles podem desenhar ou escrever um motivo pessoal que eles querem orar durante a semana. Então vocês podem fazer e no momento que estiverem colorindo, você pode reforçar com eles. O que o rei Ezequias fez? O rei Ezequias orou ao Senhor. Então nós também devemos confiar no Senhor. E aí vocês podem continuar ministrando na vida das crianças e ensinando a confiar no Senhor em toda a situação. E para as crianças maiores, nós fizemos uma atividade onde elas vão colocar no papel alguns motivos de oração. E o objetivo da atividade é ensinar as crianças a importância de levar seus medos e preocupações a Jesus através da oração, confiando que Ele tem o controle e cuida de cada um de nós. E para isso você vai precisar da caixinha de oração e de alguns papéis em branco que você pode distribuir para as crianças. E aí você pode começar perguntando, olha, quem aqui está se sentindo ou já se sentiu preocupado ou com medo? E você pode completar dizendo que a Bíblia nos diz lá em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, vocês podem iniciar falando para as crianças que o Senhor é quem cuida de nós. E hoje nós vamos colocar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação. E aí você vai distribuir um papelzinho desse para cada criança e pedir que elas escrevam, que elas desenhem um motivo de oração ou um motivo que deixa elas preocupadas. E aí vocês vão pedir que elas coloquem esses motivos dentro da caixa. E nós vamos orar, nós vamos lançar sobre o Senhor as nossas preocupações. E nós vamos orar assim como o rei Ezequias orou, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas. E finalizando, você pode entregar o card bíblico para as crianças colarem no álbum de versículos, que está disponível para vocês na pasta Álbum de Versículos 2024. E esse é todo o material que nós vamos utilizar na ministração, ensinando as crianças a confiar no Senhor e que Deus tem o controle de todas as coisas. E mais uma vez nós pedimos ao Senhor que abençoe a sua vida, que você seja canal de bênção na vida de cada criança e abençoe também esse lindo ministério que Ele tem confiado em suas mãos.